Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana, bem? Glória a Deus, né? Graças a Deus que a gente pode, vamos dizer assim, dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido, tem nos dado força, tá certo? Então, estamos aqui para meditar, né? Falar um pouco, vamos dizer assim, sobre a palavra de Deus, né? A gente percebe que muita gente precisa, cada dia mais, estar buscando a presença de Deus. Bem, vamos continuar falando. Hoje nós vamos estar falando sobre o TDAH. Eu creio que você saiba, né? Nós já estamos com vamos dizer assim, alguns vídeos falando sobre o que é TDAH. E hoje nós vamos falar novamente, porque as pessoas estão se interessando pelo assunto e estão procurando entender, vamos dizer assim, o que é, como se defender, o que é TDAH. Então isso demonstra que você quer o melhor para você. Mas antes, vamos ler a nossa devocional. Isso. Vamos ler nossa devocional agora? Vamos ler, pega a tua Bíblia, tá bom? Vamos lá, ler a nossa devocional. Olha só que coisa maravilhosa. Lá em Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes hoje, capítulo 1. Pega a tua Bíblia aí. Vamos lá. Pegou? Vamos lá, vamos ler primeiro capítulo 1 de Eclesiastes, tá certo? Versículo 10. Primeiro, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 10. Olha que coisa linda. Diz assim a palavra do Senhor. Há alguma coisa de que se possa dizer? Ver isso é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Uma coisa maravilhosa. Você pode dizer, pastor, eu não entendi. Olha só. Há alguma coisa, irmãos. Nada que está aí foi criado. Tudo já estava pronto. O que fizeram foi descobrir. Então, há alguma coisa que se possa dizer. Vê, isto é novo. Entendeu? Não. Porque já vinha séculos e séculos, já haviam feito. Lógico, com uma roupagem diferente, mas já existia. Então, você pode depois, vamos dizer assim, ler todo o livro de Eclesiastes, que é uma bênção, tá certo? Você vai aprender muito. Diz aqui também, ó, nasce o sol. Eclesiastes 1, 5. Nasce o sol, e o sol se põe. Apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Ele nasce, morre, nasce e morre. A natureza é algo fantástico. Eu indico você vamos dizer assim, a ler, tá certo? A ler esse livro Eclesiastes. Porque o pregador mesmo disse, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Que coisa maravilhosa. Isso é que estou lendo Eclesiastes 1, viu, irmãos? Volto a repetir que uma geração vai, outra geração vem. Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa. Irmãos, a gente precisa entender isso, sabe? Que as coisas de Deus, ela é fantástica, ela é fantástica. É uma coisa, você só precisa acreditar. Você precisa acreditar, vamos dizer assim, precisa acreditar no que está escrito. Acredite, tá certo? Acredite, porque Deus é maravilhoso. Bem, vamos agora para o nosso assunto, né? Falando sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre você entende os tipos de TDAH e sabe como identificá-lo? Você sabe isso? Não sabe? Fica comigo aqui, vamos aprender juntos, tá certo? Você já sabe que TDAH é o que? Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então isso chama-se TDAH.
Então, é um tema que tem despertado debates intensos mesmo, tá certo? E frequentemente nós vamos encontrar controvérsia, tá certo? Muitos consideram um diagnóstico excessivamente aplicado, enquanto outros afirmam que é subdiagnosticado e mal compreendido, tá certo? Você sabia que disso? Então veja bem, a forma com que seus sintomas se manifestam varia significativamente entre os indivíduos e principalmente porque há tipos diferentes do transtorno. Cada um tem um sintoma diferente e os tratamentos são baseados nesse sintoma. Por isso que eu digo sempre, é importante você procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, para que ele possa te ajudar. Como eu falei nos outros vídeos, nós somos corpo, alma e espírito, tá certo? Então, o corpo você tem que ir para a academia para tratar cada vez mais desse tempo. E tem o espírito e tem a alma. A alma precisa também ser tratada pelo Espírito Santo. Então não adianta você querer somente ir ao psiquiatra e ir somente ao psicólogo. Você tem que ter um acompanhamento também espiritual. Você não adianta, não gosto, meu irmão, não adianta. Se você não cuidar também do lado espiritual, não vai resolver seu problema. Vai ser um paliativo, tá certo? Então, algumas pessoas podem apresentar predominância de sintomas de desatenção, enquanto outros podem ser mais afetados pela hiperatividade e impulsividade. Além disso, a intensidade e a frequência dos sintomas pode diferir de uma pessoa para outra. Não são todos iguais. São uma pessoa pode apresentar uma coisa, outra pode apresentar outra coisa. Não tem a mesma linha. Volto a repetir. Por isso que é importante procurar um profissional da saúde. Também procurar um pastor que cuide dessa parte espiritual. Meu irmão, tem que haver esse acompanhamento. Então vamos lá. Os subtipos de TDAH. Os subtipos de transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, de acordo com, vamos dizer assim, a estatística de transtorno mental, que é o DSM-5, são, primeiro, desatento, caracterizado principalmente pelos sintomas de desatenção, como dificuldade em manter o foco, em seguir instrução, organizar tarefas, evitar distrações. Este subtipo, irmão, costuma ser associado a menos hiperatividade e impulsividade. Ou seja, tem pessoas que têm dificuldade em prestar atenção às coisas, né? Isso acontece muito quando a pessoa é criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, tá certo? Então, isso aí, o desatento é uma das características. Outro ponto é, primariamente, hiperatividade impulsivo. O que significa isso? É caracterizado principalmente por sintomas de hiperatividade e impulsividade com inquietação, dificuldade em permanecer sentado, agir sem pensar nas consequências, interromper os outros e dificuldade em esperar a sua vez. Já pensou? Tem muito isso. Então, esse subtipo é sintomas de desatenção e pode ser menos proeminente. Então, esse é um ponto muito importante você saber. Então, combinado com isso tudo, existe caracterizado também pela presença de sintomas tanto de desatenção quanto hiperatividade e impulsividade. Este é um subtipo mais comum no TDAH, no qual os indivíduos apresentam uma variedade de sintomas de ambos os grupos. Então, existe isso. Agora, nós podemos entender uma coisa. Olha só esse ponto. O que causa tudo isso? O que pode causar o TDAH? As causas, não, são multiforiais. Alguns estudos apontam que as pessoas com TDAH possuem alterações na região frontal, nas suas conexões com o resto do cérebro. E essa região cerebral é responsável pela inibição do comportamento inadequado.
Além disso, a questão da hereditariedade. Sabes que os filhos e as filhas de quem tem TDAH são mais suscetíveis a terem este transtorno. Então, pelo que nós estamos percebendo aqui, irmãos, é mais uma coisa hereditária. Por isso que é importante você também sondar se dentro do seu contexto familiar existem pessoas com esses sintomas. E com certeza vai acontecer com o seu gene, a sua genética. Então, há algumas pesquisas que apontam que o TDAH ocorre devido a uma alteração neurotransmissores, né? A dopamina e noradrenalina, que estabelece as conexões entre os neurônios. Então, você está percebendo uma coisa, que é importante você saber se dentro da sua casa, na sua mãe, seu pai, seu avô, teve alguém que teve esses sintomas. A partir daí você já começar a se precaver, a procurar um profissional da saúde. Então, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do TDAH se baseia na avaliação clínica de sintomas persistentes e prejudiciais em múltiplos contextos, como em casa, na escola ou no trabalho. No entanto, o diagnóstico pode ser desafiador devido à sobreposição de sintomas em outras condições, como ansiedade, depressão e transtorno de aprendizado. Além disso, há uma preocupação legítima sobre o diagnóstico excessivo, especialmente entre crianças em idade escolar. Então é importante que você possa estar atento a isso. Agora, pastor, quais são, vamos dizer assim, quais são as formas do tratamento? Aí é que está. Aí é que está importante. Mas eu vou dizer daqui a pouco, depois que você vier aqui, ó. Aqui tem o nomezinho em negrito. Se inscreva no canal. Meu irmão, dá esse apoio, porque nós estamos levando algo para ajudar você. Então, se inscreve no canal, aqui, ó. Não tem esse nome aqui em negrito. Se inscreve, ativa o sininho, deixa teu comentário. Compartilhe esse vídeo para ajudar as pessoas. Ajude as pessoas a reconhecer o que é TDAH. Bem, quais são as formas de tratamento? Depois do diagnóstico, é importante que a pessoa tenha um acompanhamento médico, eu sempre falo. Alguns medicamentos para ajudar a controlar os sintomas, já que estes liberam substância, vamos dizer assim, química no cérebro, para controlar os impulsos e as ações. A terapia comportamental ou outras estratégias para diminuir a impulsividade e os comportamentos inadequados. Na escola, pode ser necessária intervenção com o acompanhamento de psicopedagógico, tá certo? E o reforço escolar. Isso costuma facilitar o convívio com os colegas e melhora a interação social. E, meu irmão, preste atenção. Precisamos falar isso nas igrejas. Porque, irmão, nós temos jovens, adolescentes, que têm esse problema e acham as igrejas, alguns pastores, que isso é demônio. Não é. A pessoa está precisando de um tratamento, está precisando de uma ajuda médica e também espiritual, mas os pais não querem ajudar os seus próprios filhos, não trazem para a igreja, não envolvem ele nas atividades da igreja, não buscam que eles venham a gostar da igreja, pelo contrário, ficam criticando a igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Então, como um jovem desse vai ser ajudado, irmão? A ser tratado de um momento difícil que o jovem pode estar passando. Então, você que está vivendo agora e conhece alguém, bota esse jovem, esse adolescente na igreja, para ele fazer alguma atividade para ajudar a igreja, porque é importante que as pessoas participem, não desse tratamento corpo, alma e espírito. Amanhã estarei falando mais, mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.